Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez, a convite do Allan Kardec, para trazer um pouquinho da mensagem de Jesus. Há uma obra espírita, da literatura básica espírita, que se chama O Céu e o Inferno. Uma obra de Allan Kardec, portanto, que faz parte da literatura básica espírita, as obras básicas da doutrina. Nesse livro, muitos aspectos são abordados. Um deles é a evocação dos espíritos. O outro, o céu e o inferno, propriamente ditos. O outro, os anjos e os demônios. E na segunda parte desse livro, nós temos relatos de espíritos que desencarnaram e relataram como foi a passagem deles para o plano espiritual. É uma obra muito interessante. O que nós vamos poder abordar aqui é muito pouco, pelo tempo, comparado à abrangência dessa obra. Então, eu recomendo que todo mundo depois leia, se interesse, tenha informação bem rica dentro desse livro. Nós vamos nos concentrar um pouco mais, nesse caso, hoje, no tema justiça divina, que é abordado nessa obra. Justiça divina. Bom, em primeiro lugar, o que nos faz aceitar uma teoria, aceitar uma doutrina, em detrimento de uma outra? Por que hoje eu estou na doutrina espírita, estou estudando a doutrina, frequento o centro e quero me informar sobre a doutrina e não sobre uma outra filosofia, uma outra doutrina? Primeiro, no nível evolutivo que nós estamos hoje, que ainda é baixo, mas que nós já conseguimos galgar aí alguns degraus no nosso adiantamento moral e espiritual, nesse nível que nós nos encontramos hoje, nós não podemos mais aceitar a ideia daquela fé cega. Aquela ideia que diz, mas por que é assim? Ah, porque Deus quis, e ponto final. Nós já não aceitamos mais isso, as nossas crianças que vêm reencarnando já não aceitam mais respostas desse tipo, e quem tem filhos deve saber disso, não tem mais aquela imposição, não é, que existia antes, até em relação aos pais. Hoje as crianças querem saber, mas por quê? E nós temos que ter respostas na ponta da língua, muitas vezes, para o que elas procuram. E nós também, como crianças que não somos mais, que já estamos aí entrando na nossa adolescência espiritual, nós já podemos também não mais aceitar a fé cega, acreditar cegamente em alguma coisa. Hoje, uma doutrina só nos convence quando ela, em primeiro lugar, condiz com a nossa razão. Tem que ser uma coisa que esteja de acordo com a razão. E, em segundo lugar, ela não pode se contradizer. E se nós estudarmos, se conseguíssemos estudar todas as obras da literatura espírita, principalmente aquelas psicografadas por Chico Xavier, aquelas psicografadas por Divaldo e tantos outros escritores espíritas e psicógrafos espíritas, nós veremos que não há contradição. Se nós analisarmos Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e etc., todas as obras básicas da doutrina, não existe contradição. Então, e eu estou dizendo isso porque nessa obra, No Céu e o Inferno, alguns dogmas, alguns conceitos que nos foram ensinados ao longo da nossa vida e até ao longo da nossa existência como espíritos já antigos que somos, são jogados por terra. Alguns desses conceitos são desmentidos, eu diria, ou melhor explicados aqui no Céu e o Inferno. Inclusive essa ideia que nós falamos de anjos e demônios, essa ideia que falamos propriamente dita de céu e inferno. Bem, esse é só uma introdução, né? Não é o tema da nossa palestra aqui hoje.
Justiça. De acordo com o dicionário comum, o que é justiça? É a situação em que cada um recebe o que lhe cabe, como resultado de seus atos ou de acordo com os princípios e a lei da sociedade em que vive. Situação em que cada um recebe o que lhe cabe como resultado de seus atos. Isso contraria o que a doutrina nos explica? Opa! Não. Por quê? Porque nós sabemos que um preceito básico da lei divina, da lei de Deus, é a lei de retorno ou a lei de ação e reação. Portanto, se justiça é situação em que cada um recebe o que lhe cabe como resultado de seus atos, nós estamos falando exatamente disso. E, portanto, a vida, digamos, material não contradiz o que nos explica a doutrina espírita e não contradiz a justiça divina. Justiça também é a capacidade ou virtude de ser imparcial ao julgar e de ser conforme a lei e a ética. Um exemplo disso são os juízes, não é? Eles têm que estar de acordo com a lei e a ética, embora nem sempre estejam, mas é a sua capacidade ou virtude de ser imparcial ao julgar. Muito bem. Entendendo um pouco isso, um conceito que nos foi ensinado, acredito que é que a maioria não nasceu em berço espírita, não é? A maioria de nós. Eu, pelo menos, não nasci e acredito que poucos aqui nasceram em berço espírita. E um conceito que nos foi explicado, que nos foi apresentado muitas vezes, foi o conceito de purgatório. E purgatório, de acordo com a maioria das filosofias e doutrinas, seria um lugar onde as almas purgam os seus pecados antes de chegar ao paraíso. Vamos pensar um pouquinho nisso. Um local onde as almas purgam os seus pecados antes de chegar ao paraíso. Muito bem. Nós sabemos, pelo que a doutrina nos explica, que existem basicamente 4 categorias de mundos nesse nosso universo. Acredito que também para a maioria de nós aqui já caiu por terra a ideia de que a Terra é o único planeta habitado no nosso universo, não é? Seria muita soberba e muita pretensão de nossa parte achar que nós somos os únicos soberanos no universo. É claro que existem vários outros mundos habitados, não só no nosso sistema solar, mas inclusive em vários outros sistemas desse nosso grande universo. E basicamente existem 4 categorias de mundos aí. Os mundos superiores, ou mundos puros, chamados de puros. Os mundos de regeneração. Os mundos de expiações e provas. E os mundos inferiores. Basicamente, eu digo porque nessas categorias aí existem várias subcategorias, não é? Mas basicamente são essas 4. Se nós pensarmos que purgatório é um lugar onde as almas purgam os seus pecados antes de chegar ao paraíso, nós podemos reinterpretar essa ideia. E o que nós estamos fazendo hoje aqui na Terra? Nós estamos exatamente, entre aspas, purgando os nossos pecados. O que nós estamos fazendo? Nós estamos resgatando as nossas dívidas do passado. Nós estamos aprimorando a nossa moral, a nossa inteligência e o nosso espiritual. Nós estamos lapidando, não é, as nossas arestas. Ou seja, nós estamos nos purificando. Nós estamos nos tornando mais puros para chegarmos aonde? No paraíso. E o paraíso é um lugar? Não, o paraíso é uma condição espiritual. Esse paraíso de que fala, esse conceito, não é? Antes de chegar ao paraíso, na verdade, nós estamos falando de uma condição espiritual.
E aí vem a ideia principal desse céu e inferno de que nos fala Kardec. Céu e inferno não são lugares localizáveis no espaço. Céu e inferno são condições espirituais. Céu e inferno são dois opostos da nossa consciência, em primeiro lugar, e do nosso estado de espírito, digamos. Estou brigando com os papéis aqui. E do nosso estado de espírito. Portanto, aquela ideia que nós recebemos tantas vezes de outras doutrinas e filosofias, de que céu é um lugar para onde nós vamos quando desencarnamos, ou inferno é o lugar para onde nós vamos quando desencarnamos, tem que ser totalmente suprimida. Nós estamos falando aqui, na verdade, de um estado de espírito, de uma condição espiritual, que são o céu e o inferno. Então, purgatório, na verdade, nós estamos falando do quê? Desses mundos de expiações e provas, dos quais a Terra é um deles. O que nós estamos fazendo na Terra hoje é exatamente isso. Nós estamos nos purgando, nós estamos nos purificando, estamos nos livrando das nossas imperfeições, estamos lapidando as nossas arestas para um dia chegarmos aonde? À purificação. Chegaremos um dia a ser espíritos puros, porque para isso fomos designados. E essa é uma outra ideia de que nós vamos falar agora. Quando nós falamos em provas, aquelas provas porque nós passamos pela vida, como resultado desse processo de purificação e de resgate das nossas dívidas e aperfeiçoamento moral e espiritual que nós precisamos, nós falamos de penas, de provas futuras e falamos de provas ou penas eternas. Outra ideia também, que é um pouco jogada por terra ali. Por quê? Porque, segundo várias doutrinas e várias filosofias, chegará o dia do juízo final. E nesse dia do juízo final, será analisado tudo o que nós fizemos e então nós seremos enviados para o céu ou para o inferno e ponto final. Será que isso condiz com a justiça divina? Será que isso está de acordo com aquilo que nós já conseguimos absorver um pouco de que Deus é todo misericordioso e bondoso e justo? Faria sentido nós sermos, de uma vez por todas, enviados para o céu ou para o inferno? Ou seja, sofreríamos para o resto da eternidade ou seríamos felizes para o resto da eternidade? Isso não condiz mais com o que nós já pudemos absorver da doutrina do que nos fala de justiça divina. Mas, então, o Espiritismo e a doutrina nega a existência de provas futuras? Não. Por quê? Porque nós dissemos que para toda ação existe uma reação. E isso é uma lei básica da natureza, é uma lei básica do todo, é uma lei básica de Deus. Portanto, as provas futuras ainda existirão no grau evolutivo que nós nos encontramos hoje, porque nós ainda estamos provocando algumas ações e agindo de certa maneira que ainda estão nos trazendo algumas reações indesejáveis e, portanto, nós ainda temos que sofrer as consequências dessas atitudes e dessas ações provocadas por nós mesmos. Portanto, Deus não é aquele ser, aquele senhor que fica lá em cima, sentado num trono, analisando tudo que fazemos e nos punindo e nos condenando. Na verdade, a justiça divina se baseia basicamente e totalmente, simplesmente nessa ideia de ação e reação. Deus não pune ninguém. Somos nós que provocamos situações que nos trazem consequências que nós temos que dar conta mais tarde. Mas, portanto, provas futuras é algo
que vai ser simplesmente o resultado dessa lei de ação e reação ou lei de retorno. É como um bumerangue. Com a mesma força que eu jogo, ele vai voltar para mim. Mas e as provas eternas? O Espiritismo está de acordo com essa ideia de que existem provas eternas, como nós dissemos? No dia do juízo final, eu serei mandada para o céu ou para o inferno, e então serei feliz para o resto da eternidade ou sofrerei para o resto da eternidade? Não. Essas penas eternas é que a doutrina, e nós já temos a capacidade de saber, que não condizem com a justiça divina, com as leis de Deus. Simplesmente porque seria algo absoluto, não é? Ponto final, você vai sofrer para o resto da eternidade. Como usam aquela expressão, você vai arder eternamente no mármore do inferno, né? Isso para nós, como nós dissemos lá no começo, que já não estamos mais na nossa infância espiritual, mas que já estamos chegando aí na nossa adolescência espiritual, não podemos mais aceitar. Isso seria, sim, acreditar cegamente em algo que não faz mais sentido para nós. Esse temor que nós tínhamos em relação a essas provas eternas, de que um dia seríamos, então, enviados para um lugar chamado inferno, que nós já sabemos que não existe esse lugar, não é? Essa ideia, durante muito tempo, foi necessária para a humanidade. O homem, ainda lá nos seus primórdios, quando ainda era muito rudimentar, muito primitivo e muito ignorante, precisava de uma forma drástica, não é? Para acreditar em alguma coisa. E a maneira como se encontrou para fazer com que ele acreditasse e que ele seguisse preceitos morais era impondo medo. Acontece que hoje nós não precisamos mais deste medo. Por quê? Porque já conseguimos aí subir alguns patamares na nossa evolução moral, inclusive na nossa inteligência, falando realmente intelectualmente, e também na nossa inteligência espiritual. E não precisamos mais deste medo, então. Então, reforçando, mais uma vez, céu e inferno não são lugares localizáveis. Céu e inferno são simplesmente estados de espírito, estados da nossa alma, condições espirituais que nós vamos conseguindo alcançar. Nós vamos saindo desses mundos de expiações e provas e vamos nos aprimorando cada vez mais e um dia chegaremos aos mundos de regeneração, e, futuramente, aos mundos puros ou mundos superiores. Porque é para isso que fomos criados, não é? Aí muita gente pergunta assim, mas Deus não demonstraria mais amor por suas criaturas se Ele as criasse infalíveis? E então não suscetíveis a todas essas consequências decorrentes das imperfeições? Será que Deus não demonstraria então mais amor as criaturas, se criasse simplesmente essas criaturas infalíveis? Para entender um pouco disso, a gente precisa entender sobre a criação. Como funciona a criação de novas almas, como funcionou a nossa própria criação, não é? Quem somos nós? De onde viemos? Essa é a pergunta que todo mundo sempre se faz. Deus nos criou potencialmente perfeitos. E o que quer dizer potencialmente perfeitos? Todos nós temos dentro de nós, e é por isso que a doutrina espírita nos diz tanto, que nós um dia chegaremos a ser perfeitos, chegaremos a esses mundos superiores ou mundos puros. Por quê? Porque todos nós temos o potencial de perfeição em nós. Deus nos criou potencialmente perfeitos, mas cabe a nós, pelo uso do nosso livre-arbítrio e da nossa consciência, nós chegarmos efetivamente a essa perfeição a que fomos designados. Vamos imaginar, sabemos que Deus, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? E não quem é Deus. Já começa por aí a despersonificação de Deus. Mais uma vez, então, nós jogamos por terra aquela ideia de que Deus é um homem, não é? Sentado num trono, julgando as suas criaturas, condenando e dizendo, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse vai sofrer agora na próxima encarnação porque ele merece. Não, nada disso. Essas ideias não condizem mais com aquilo que hoje nós já podemos compreender da doutrina.
Se nós despersonificamos Deus, então Kardec já começou, na primeira pergunta, perguntando o que é Deus. E a resposta que ele recebeu, todos nós já ouvimos uma vez: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Portanto, ninguém falou que Deus é um homem, Deus é uma mulher, Deus é um ser, Não, Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas e, portanto, criador de todas as coisas. Se Deus é inteligência suprema, Ele nos criou, Ele, portanto, é perfeito, e Ele nos criou, como eu disse, potencialmente perfeitos. Imaginemos que Deus, esse todo no qual todos nós estamos mergulhados na energia divina, nós somos uma emanação da energia divina. Nós fomos emanados da energia divina. Nós somos todos emanações dessa energia. Aí alguém vai dizer assim, então nós somos parte de Deus? Não, nós não somos parte de Deus porque Deus não é divisível. Se Deus fosse divisível, ele não seria mais um todo, como nós dissemos. E então, quando saísse uma parte, ele deixaria de ser completo. Portanto, Deus não é divisível. Para nós ainda é meio complicado entender coisas desse tipo, né? Eu, quando li essa parte do livro, tive que ler várias vezes essa ideia de que nós somos uma emanação da energia de Deus. E se nós fomos emanados da energia divina, todos nós, criaturas de Deus, todos nós temos, portanto, esse potencial de perfeição intrínsecos no nosso espírito, na nossa alma. Só que existe uma outra lei que também faz parte da justiça divina, que é a lei do progresso. E aí nós respondemos aquela pergunta que fizemos agora há pouco. Deus não demonstraria mais amor por suas criaturas se as criasse infalíveis, já perfeitas? Isso contrariaria essa outra lei de Deus, que é a lei do progresso. Ele nos cria potencialmente perfeitos à sua imagem, porque Ele é perfeito, então nós temos esse potencial de perfeição em nós, mas cabe a nós, através da lei do progresso, que é uma lei universal, igualitária para todas as criaturas, desenvolver esse potencial em nós. E aí existe algo muito importante, que é a vontade de desenvolver esse potencial. É a vontade de se melhorar, é a vontade de se aperfeiçoar, é a vontade de subir degraus nessa nossa escalada evolutiva, pelo uso do nosso próprio livre-arbítrio. Ah, mas o que vai me dirigir? O que vai me direcionar nesse meu caminho? A minha consciência. Esses são os dois instrumentos que nós ganhamos de presente quando reencarnamos aqui na Terra. Todas as vezes que passamos aqui por esse plano, e pelos outros planos também, nós ganhamos de presente um livre-arbítrio, que é o nosso leme. Eu levo o meu leme para onde eu quiser. Eu posso direcionar o meu leme para onde eu quiser. Esse é o meu livre-arbítrio. Mas eu também ganho uma bússola, que é a minha consciência. E é ela que vai me nortear, é ela que vai dirigir e vai me dizer para onde que eu tenho que ir. E é dessa forma que nós vamos, então, nos aperfeiçoando, é dessa forma que nós vamos desenvolvendo aqui o nosso potencial de perfeição, a que todos nós fomos designados. Através da lei do progresso, todos nós conseguiremos isso um dia. E então, conforme nós vamos nos melhorando, conforme nós vamos nos adiantando nessa nossa caminhada evolutiva espiritual, nós vamos também nos tornando espíritos melhores. E o grau de adiantamento que nós vamos conseguindo aí é o que vai determinar também o momento da nossa passagem para o plano espiritual. Cada um de nós terá uma passagem, um desencarne, mais doloroso ou menos doloroso, mais sofrível ou menos sofrível, de acordo com o nosso adiantamento espiritual e de acordo com o nosso desprendimento da matéria.
Primeiro, vamos entender um pouquinho como que funciona o encarne e o desencarne. Quando nós vemos a fecundação do óvulo, houve ali a fecundação, criou-se um embrião, um ovo ali, né, um embrião. Existe, na maioria dos casos, já um espírito designado para aquele corpo que começou a se formar ali. Mas como que funciona para aquele espírito que está designado a ocupar aquele corpo que está sendo formado, se aderir a ele? Como funciona esse processo? É aí que entra aquilo que nós chamamos de perispírito. O perispírito, aquele envoltório semimaterial da alma, que acompanha a alma, tanto quando ela está encarnada como quando ela desencarna, ele não se desprende da alma em momento nenhum. Esse perispírito, que é como se fosse uma cola que vai unir o corpo físico ao corpo espiritual, o corpo material ao corpo etérico, esse perispírito vai aos poucos se unindo, órgão a órgão, àquele embrião. Os 9 meses da gestação não servem apenas para a formação física do feto, do bebê. Servem também para que o perispírito possa ir se aderindo, órgão a órgão, molécula a molécula, àquele corpo que está se formando ali. Isso não acontece que, a hora que nasce o bebê, vem um espírito e tchum, entra nele e pronto, agora encarnou de verdade. Não. Desde o momento que existe a fecundação, o perispírito já, molécula a molécula, vai se unindo àquele ser. E, portanto, nós já podemos imaginar o que é para o espiritismo o aborto. Mas esse não é nosso tema, não é? No momento do desencarne, acontece exatamente o oposto. O que acontece quando a vida orgânica se extingue? Quando o nosso corpo físico morre? O nosso perispírito vai se descolando, vai se desprendendo pouco a pouco do nosso corpo físico. E é sobre isso que nós falamos agora, que dependendo do nosso adiantamento espiritual, dependendo do nosso grau de compreensão e do nosso desprendimento da matéria, a começar por essa matéria que nos foi dada aqui de presente para nós passarmos por mais uma encarnação, esse corpo físico, material, que nós ainda precisamos, a começar por ele, nós temos que começar a nos desprender. Que dirá das outras coisas, não é? Por quê? Porque dependendo do número de pontos de contato que ainda existir do meu perispírito com o meu corpo físico, é isso que vai determinar se a minha passagem será mais suave ou mais sofrida, se ela será mais ou menos dolorosa. E existem relatos muito interessantes na segunda parte de Céu e Inferno a respeito exatamente disso, porque ali existem relatos de espíritos já muito superiores, já muito bem preparados, espíritos infelizes, espíritos sofredores, criminosos, assassinados, assassinos. E então ali nós podemos ver como que funciona, no momento da passagem, o que sentem esses espíritos, o que nós sentimos. Nós poderíamos dizer que há basicamente 4 possibilidades. Uma delas é quando o perispírito já se desprendeu completamente do corpo físico no momento do desencarne. Aquilo que nós chamamos de morte natural. Aquela pessoa que já está bem velhinha, que começa a ficar debilitada e vai ficando cada vez mais debilitada, que parece que ela está sendo segura pela vida só por um fio. Não dá essa impressão, às vezes? E é exatamente isso. Porque ali o seu perispírito já está se desprendendo. E essa é a melhor maneira de passar para o plano espiritual. Quando é a morte, como o nome já diz, natural. Aquela pessoa que nós vimos, a gente ouve falar da falência dos órgãos, não é? Os rins param de funcionar, depois os intestinos param, os pulmões param, e assim vai até que a vida orgânica se extingue naturalmente. E essa é uma passagem suave, ela estava já sendo preparada para isso. Isso quando não são espíritos rebeldes, é claro. Se a união do perispírito com o corpo físico já estiver, de certa forma, enfraquecida, também não haverá dor, será uma passagem tranquila, como é o caso de uma pessoa que está
há vários dias, ou há vários meses, ou há anos, em coma. Aquela pessoa já vai sendo visitada pela espiritualidade, que vai preparando para a sua passagem, se for realmente para ela desencarnar, ela já vai sendo preparada. E se também não for um espírito rebelde, muito preso à matéria, essa pessoa vai aos poucos aceitando, e para o seu perispírito é muito mais fácil ir se desprendendo, ir se destacando do corpo físico, como nós dissemos, molécula a molécula, órgão a órgão. Por outro lado, existem situações em que a passagem não é tão suave e nem tão pouco dolorosa, como acontece quando o espírito não está de maneira nenhuma preparado para desencarnar, em situações em que há, por exemplo, assassinatos, não é? Ou acidentes muito trágicos, isso acontece, a passagem é mais dolorosa. Por quê? Porque o perispírito ainda estava totalmente aderido ao corpo físico. E aí passa a ser um pouco mais difícil, e é justamente por isso que nesse momento, é claro que nós devemos orar por todos, né, nesse momento da passagem para o plano espiritual. Mas para esses espíritos em particular é muito importante a oração, porque isso os ajudará muito no momento dessa passagem que será um pouco mais dolorosa. E claro que existem ainda situações que são os extremos, em que espíritos muito rebeldes, que não aceitam de maneira nenhuma o desencarne, que não aceitam ainda que desencarnaram, e são muito apegados ao seu corpo físico e à matéria, tudo que possuíam e ao próprio corpo, que sentem como se fosse realmente uma ruptura no momento do desencarne. E assim, então, é que nós dissemos que, lógico que isso são só 4 exemplos muito básicos que nós demos aqui, mas existem N situações que podem acontecer e que estão muito bem explicadas nesta obra. Portanto, o que determina a ligação do nosso perispírito com o nosso corpo nesse momento do desencarne, da passagem para o plano espiritual? O apego à matéria. E é por isso que nós falamos tanto em se desapegar. A começar pelo nosso corpo, claro que nós temos que zelar muito bem por esse instrumento que nos é essencial durante a nossa passagem pela Terra, mas nos desprendermos da matéria, das pequenas coisas, daquilo que não tem importância, e nos prendermos mais às questões espirituais e morais, principalmente. Portanto, como que nós poderíamos nos preparar melhor para esse momento? Nos desprendendo. E como que nós poderíamos auxiliar aqueles que estão passando por essa passagem? Através da prece, através da oração, orando muito por essas pessoas que estão passando por esse momento, ajudando no desprendimento alheio. Portanto, meus amigos, o que nós viemos falar aqui é que céu e inferno, como nós dissemos, não são lugares. Nós vamos construir o nosso céu e inferno aqui dentro das nossas consciências, para começar, dentro da nossa mente, dentro dos nossos pensamentos. E isso tem que ser exercitado. Se nós criamos um inferno, é porque as cores que nós estamos pintando aqui dentro da nossa mente, nas nossas vibrações, são cores escuras. Vamos clarear as cores que estão dentro de nós. Vamos olhar as coisas e as pessoas à nossa volta com cores mais claras, com pensamentos mais claros, mais vivos. Porque aí sim nós poderemos criar um céu para nós, ainda que estejamos ainda em mundo de expiação e provas. Portanto, desejo do fundo do coração que todos nós possamos criar o nosso céu, que possamos trilhar esse nosso caminho, subindo ali nos nossos patamares de evolução, de maneira mais suave, de uma maneira mais clara. Muito obrigada e que Jesus esteja com vocês.